de cuidar da sua saúde da sua pele, do seu rosto, por todo o corpo. Porque muita gente ainda pensa que quem tem sinal tem que tirar. Será que todo sinal vai virar uma coisa ruim? Será que todo sinal tem que ser retirado? Saiba que agora não é mais necessário passar por tantos procedimentos, por menor que seja, para retirada de sinais. Então, hoje a gente vai falar de um tratamento, de um exame, na verdade, inovador, a dermatoscopia, que evita que muitos pacientes retirem muitos sinais sem saber se é câncer ou não. E esse exame, ele veio para isso, veio para revolucionar. Antes, a gente conversa um pouco sobre os sinais. E quem vai dar todas essas dicas e conversar com a gente sobre a saúde da pele, do corpo inteiro, é a doutora Kaline Ferraz, dermatologista. Seja muito bem-vinda ao Check-up, doutora. Oi, Mariana, obrigada pelo convite. Olha só, vamos começar falando de sinal. É verdade que hoje em dia, por conta da dermatoscopia, que a gente já falar o que é, não é mais necessário estar tirando tudo que é de sinal. Tem gente que tira 30 sinais e muitos acabam até voltando, né? É verdade, não há necessidade de retirar os sinais se eles não trazem risco para o paciente. Os sinais são desenvolvidos na pele do paciente por questões genéticas, mas podem ser sim transformados em alguma coisa de importância, de negativo para o paciente. Mas isso, antes de ser retirado, merece uma avaliação especializada. Antes de saber o que era, né, antigamente, há poucos anos atrás, tirava o sinal sem saber se ele seria ruim, se era ruim já, se viraria uma coisa ruim. Hoje, não mais, né? É verdade. Hoje a gente enfrenta em todo o mundo um aumento do número de casos novos de câncer de pele. Isso é uma coisa preocupante, é um assunto bem pertinente falar sobre isso, não, apesar de ser repetitivo em muitas situações, mas merece sim ser sempre falado, ser sempre alertado a população sobre os riscos dos cânceres de pele. Existem vários fatores que podem desencadear o câncer de pele, mas o principal deles é a exposição excessiva ao sol. E isso nós temos muito aqui na nossa cidade, né? Uma cidade muito bonita, linda, turística, mas de sol o ano inteiro. E, de acordo com pesquisas recentes, vem se aumentando cada vez mais a radiação, o índice de radiação ultravioleta, não só em Fortaleza, mas todo o estado do Ceará. E aí acabam também aumentando o número de casos de câncer de pele. Exatamente, aumenta o número de casos de câncer de pele. A exposição ao sol merece cuidados, né? Os cuidados principais são a fotoproteção. São os filtros solares que nós falamos tanto em consultório, mas outras proteções como roupas, chapéus, óculos, para evitar os males do excesso de sol sobre a pele. Durante muitos anos, o paciente vinha com essa preocupação com relação aos sinais, e se muitos sinais eram retirados indevidamente, mas não por erro, mas por uma preocupação e uma falta de uma avaliação mais especializada desses sinais. A gente orienta muito nas campanhas de prevenção do câncer de pele, a gente orienta nos consultórios com relação a características que o sinal pode ter e que o paciente deve sim se preocupar com essas características, como mudança de cor, aumento, presença de sintomas como coçar, como arder, sinais que têm bordas irregulares, que são assimétricos. Isso são orientações que a gente dá ao paciente para que o paciente fique atento a essas mudanças nos seus sinais e procure sim o dermatologista para fazer uma avaliação mais especializada. Doutora Kaline Ferraz, o que é a dermatoscopia? É um exame chamado exame de epiluminescência e um exame feito em consultório mesmo, é um exame de imagem, o paciente não sente nada, é indolor, e a gente vai avaliar esse sinal com um aparelho, que é o dermatoscópio, que vai me dar características muito mais precisas, características muito mais definidas, que aí sim eu vou avaliar muito melhor esse sinal do que com o meu próprio olho. Então eu vou, a olho nu que a gente chama, eu vou ver, inclusive hoje a gente consegue definir, caracterizar, identificar câncer de pele com o dermatoscópio. Então no consultório você já consegue dar diagnóstico de câncer de pele ou diagnóstico de uma lesão benigna. Não precisa se preocupar, não fique ansioso, apesar do seu sinal ser feio, ser escuro, ser estranho, mas está tudo bem. Se trata de uma lesão benigna, não há necessidade de fazer a retirada cirúrgica. A gente fala assim, mas se eu estou com medo, eu prefiro tirar. Mas nós estamos falando de um sinal. Mas imagina um paciente que tem 100 sinais.
que existem vários casos assim. Muitos casos, eu pego muitos casos assim. Eu vou tirar os 100 sinais porque preocupa o paciente, porque o paciente tem medo. Não há necessidade disso. Vai fazer a dermatoscopia e nós vamos identificar. Seu sinal é benigno, seu sinal é tranquilo, seu sinal não tem nenhuma característica suspeita, seu sinal não merece ser retirado. Não há necessidade de ser retirado. Doutora Kaline Ferraz, então vamos falar um pouco sobre esse aparelho, porque ele, além de ser super inovador e trazer um diagnóstico precoce daquilo que a gente precisa ter, né, o mais rápido possível, ele é um aparelho que traz inovações tecnológicas bacanas, né? Já existia um aparelho antigo que a gente chamava de que é um aparelho de luz não polarizada, que a gente chama, e recentemente na medicina foi criado o dermatoscópio de luz polarizada. Você consegue ver imagens, características ainda melhor do que o antigo. E cada vez mais eles estão surgindo com novos aparelhos cada vez menores, portáteis, versáteis, para facilitar a vida do profissional que trabalha com ele. Existe hoje no mercado um aparelho que ele é um híbrido, ele tem características do aparelho antigo e características do aparelho novo, para que o profissional fique à vontade de qual imagem que ele quer. E, além disso, você consegue capturar essas imagens. Eles trazem dispositivos que você pode acoplar aos smartphones. Existe um vídeo dermatoscópio, você liga ao computador e você salva essas imagens. Serve como arquivo, como comparativo para os exames futuros que o paciente vier a fazer. Então, assim, eles estão inovando, estão trazendo coisas novas. Quando desenvolveram esse aparelho, cada vez mais, ao longo desses anos, ele vem ganhando uma força das pesquisas, estruturas novas, imagens novas, estão sendo descobertas, estão sendo classificadas, estão sendo definidas. Eles colocam um nome nas estruturas que facilita ao dermatologista treinado a identificar, nomear e dizer: isso aqui provavelmente se trata de um câncer chamado melanoma. Por exemplo, existem vários cânceres de pele, mas os 3 principais cânceres de pele é o melanoma, que é o mais agressivo, é o mais temido, e os outros 2 que são os carcinomas, carcinoma base celular e carcinoma espinocelular. Com o dermatoscópio a gente consegue ver, identificar e dizer: isso aqui se trata de um melanoma. Não, isso aqui se trata de um carcinoma base celular. Isso é de suma importância para o paciente, isso trouxe uma grande revolução, é um divisor de águas. Então, qualquer alteração que observar no corpo, alguma manchinha, algum sinalzinho, o ideal é procurar um dermatologista e fazer a dermatoscopia. Procurar o seu dermatologista e fazer a dermatoscopia o quanto antes. Ok, doutora Kaline Ferraz, dermatologista, muito obrigada pela sua presença aqui no Checkup. Seja sempre muito bem-vinda e traga boas novidades, boas notícias, né? Essas novidades da medicina que tanto alegram e incentivam a gente a procurar o dermatologista, a se cuidar muito mais. Obrigada a você pelo convite. Eu gosto muito de falar de saúde, principalmente de dermatologia, que é o assunto que eu amo, que é o assunto que eu trabalho.